Olá, hoje já é a nossa última semana nessa série de 7 semanas a respeito do Espírito Santo. Eu espero que você tenha sido muito abençoado até aqui, mas ainda existe mais um pouco, existe um conteúdo que Deus tem para trazer para o seu coração nesse vídeo. E eu quero falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas, o Espírito Santo e as minhas decisões. Sabe, nós pensamos sobre o Espírito Santo muitas vezes quando falamos sobre o poder, quando falamos sobre os dons, até quando nos lembramos do fruto do Espírito, são temas que estão sempre presentes. Mas eu quero lembrar você sobre uma área muito importante da nossa vida, as nossas decisões. E mais uma vez, é o Espírito de Deus que habita em nós e nos guia e nos garante que podemos ter sucesso, podemos tomar as decisões corretas na nossa vida. Se você hoje entender como o Espírito Santo pode direcionar as suas decisões, você vai ser livre, vai ser poupado de muitos sofrimentos que nós temos às vezes por decisões erradas. Então, como é que nós podemos tomar decisões certas? Como é que nós podemos direcionar a nossa vida de uma maneira que agrade a Deus e que nós possamos receber os bons frutos dessas decisões? Tomar decisões nem sempre é fácil. Por sinal, muitas vezes as pessoas tentam fugir disso, mas não adianta você fugir de tomar decisões, porque até quando você diz não vou decidir nada, você decidiu alguma coisa, você decidiu não fazer nada. Então é preciso que a gente encare a necessidade de tomar decisões sábias. Cada um dos passos que a gente dá, cada decisão que a gente toma na vida, ela vai trazer algum resultado, algum fruto. E se essa decisão for boa, o fruto vai ser bom. Se essa decisão for errada, o fruto vai ser ruim, vai ser triste, vai ser penoso. E muitas vezes, pequenas decisões erradas que nós tomamos podem trazer grandes consequências. Então é muito importante que você aprenda a ter direções de Deus para suas decisões. Amém? E é isso que eu quero trazer para você hoje. Você pode ter decisões sábias, orientadas pelo Espírito Santo. E o mais importante que você entenda aqui é que as consequências sempre vêm. Gálatas nos ensina isso. Gálatas 6, 7 a 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, esse texto aqui, por um lado, ele é uma advertência, ele nos mostra o perigo das decisões erradas, mas ele também nos traz um grande estímulo de que há uma grande bênção para as decisões corretas, as decisões que são tomadas através da direção do Espírito Santo. Amém? Então, a boa notícia que eu quero trazer para você hoje é que você pode ter segurança para tomar decisões certas na vida, se você realmente buscar andar no Espírito. Nós podemos ter segurança para tomar as decisões certas, e isso é uma das bênçãos que nós temos quando andamos no Espírito. Andar no Espírito é a direção que Deus tem para a sua vida. Como é que nós podemos, então, tomar decisões guiados pelo Espírito? Em primeiro lugar, você já nasceu do Espírito. Se você já entregou sua vida a Jesus, o seu espírito foi restaurado. O Espírito de Deus habita em você. E lá em Romanos 8, versículos 14 a 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E diz também: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe que existe nesse texto. Veja que ele diz assim no versículo 16, que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso? Que a partir do momento que você realmente nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você, você sente no seu espírito a testificação de que você é filho de Deus. Você já sabe, mesmo que você não saiba quase nada sobre a Bíblia, você não conhece os grandes segredos teológicos, mas você sabe que você é filho de Deus. Só que o outro texto, o versículo 14, diz assim que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então parece que há uma contradição aqui. Um versículo está dizendo assim: todos os que têm a testificação são filhos de Deus. O outro parece estar dizendo assim: não, só os que são guiados pelo Espírito. E nem todo mundo que tem a testificação, que sabe que é filho de Deus, realmente está sendo guiado. Qual é a explicação para esse aparente contraste aqui? É que são palavras diferentes. Quando a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, ele usa uma palavra aqui que significa a criança pequenininha, o recém-nascido, no grego teknon.
Então, todo aquele que é nascido de Deus já tem a testificação no seu espírito. Isso é para todos os que creem. Mas, quando ele diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ele usa uma outra palavra, que significa filho maduro, huios. Então ele está dizendo assim, saber que é filho de Deus, todo aquele que já é filho de Deus sabe. Mas aquele que é o filho maduro, esse é guiado pelo Espírito de Deus. Então o que Deus tem para você não é só a bênção de ser salvo, não é só a bênção de ter o perdão dos seus pecados, não é só a bênção de saber que você é filhinho, recém-nascido, criança de Deus, mas você pode ser um filho maduro, guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo. E é nesse caminho que eu quero conduzir você ao entendimento, para que você busque andar no Espírito, busque ter uma comunhão com o Espírito Santo que seja tão profunda ao ponto de você poder, de fato, ser um filho maduro e ter as suas decisões orientadas pelo Espírito Santo. Imagine só na sua vida nesse momento. Quantas coisas você talvez tenha sofrido por decisões erradas? Quantas vezes faltou sabedoria para você dar um passo? Quantas vezes a gente fica em dúvida diante de caminhos que os dois parecem bons? Ou diante de coisas que você não tem certeza se um caminho é bom ou não? O Espírito de Deus pode te direcionar em todas essas coisas. Então, a filiação descreve a gente como não somente nascido de Deus, mas também nós somos guiados pelo Espírito quando nos tornamos filhos maduros. Amém? Então, eu vou falar com você sobre como é que isso acontece na prática. Existem duas coisas muito importantes na vida cristã que precisam andar juntas. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no último vídeo. Nós precisamos ter a palavra de Deus e precisamos ter a atuação do Espírito Santo. E quando esses dois concorrem, quando eles se somam, então você tem um poder maravilhoso à sua disposição. Na semana passada falamos sobre a cura das emoções. Hoje eu quero falar sobre como você pode ser dirigido pelo Espírito. E o segredo é o mesmo. Juntar a palavra de Deus, que é poderosa, viva, eficaz e nos dá uma direção clara, e a atuação do Espírito Santo que nos aplica essa palavra ao nosso coração. Então, em primeiro lugar, saiba que Deus fala no seu espírito. Deus fala com você. Provérbios 20 e 27 diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O seu espírito, iluminado pelo Espírito Santo, é capaz de entender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,12 diz assim, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Você recebeu o Espírito Santo, você não recebeu o espírito do mundo, mas recebeu o espírito que provém de Deus, para que você possa compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então Deus está dizendo que através da atuação do Espírito Santo você vai poder compreender as coisas. Lá em Atos 10, 19 também nós vemos mais um exemplo de como Deus fala conosco. Diz assim, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, o Espírito Santo falou com Pedro, eis que 2 homens te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Atos 10, 19. Então, você pode ter a direção do Espírito na tua vida. Jesus nos ensinou que o Espírito Santo viria para ser aquele consolador, aquele paráclito, aquele outro ajudador da mesma natureza que Jesus e que ele iria nos guiar em todas as coisas, nos guiar em toda a verdade. Então você pode hoje receber a direção do Espírito Santo. Mas para que você não fique dependendo somente de uma voz do Espírito que você ouve e que muitas vezes não é tão claro, você talvez tenha dúvidas sobre se você está realmente ouvindo a voz de Deus ou não. Deus nos acrescentou a sua palavra, que dá uma direção clara, objetiva. Então aquilo que o Espírito de Deus fala com você nunca vai contrariar a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. E a direção pela palavra está muito clara na Bíblia. Por exemplo, Oséias 4,6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui uma denúncia, uma chamada de atenção realmente séria do profeta, mostrando para o perigo que é nós nos esquecermos da orientação da palavra. Nós deixarmos de nos alimentar e de falar dessa palavra. Então, nunca tire a Bíblia da direção da sua vida. Nunca siga um caminho do seu coração. Sempre busque colocar todos os seus passos debaixo do trilho da direção segura, que é a palavra de Deus. João 15,7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É uma promessa maravilhosa de Jesus de atender todas as nossas orações, mas ela tem um condicional aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então eu quero dizer para você que quando você consegue ouvir a voz do Espírito, ser sensível a essa voz, esse Espírito que fala com você, que habita em você, e você está alimentado pela palavra de Deus, que te dá segurança, que te dá princípios sólidos, você vai poder então tomar todas as suas decisões baseados na vontade de Deus. E não há nada mais importante para as nossas vidas do que tomar decisões certas. As nossas decisões, como vimos no começo, elas trazem consequências. Elas vão ter um fruto. E eu quero para a tua vida que você colha os frutos mais doces, que você possa tomar decisões certas e essas decisões abençoarem muito a tua vida. Então, reflita sobre isso, busque alimentar a sua comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus possa dirigir a tua vida. E você assim vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa que toma decisões corretas, decisões que vão produzir fruto, que vai ser uma bênção para a tua vida e vai abençoar a muitos outros. Eu quero terminar essa palavra aqui e desejar a você que você realmente receba tudo isso que foi ministrado. Se você chegou aqui nessa 7ª ministração, não assistiu às outras, vá lá na playlist que nós temos no canal, assista os outros vídeos, são 7 vídeos a respeito do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida e você seja sempre cheio do Espírito, no nome de Jesus.